Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, sejam todos bem-vindos aí, pessoal, a mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí, pessoal, do jogo de hoje, né? O São Paulo enfrenta aí a equipe do Juventude pela Copa do Brasil, pela quinta fase aí da Copa do Brasil. São Paulo estreia aí na Copa do Brasil. Jogo importante e principalmente pelo São Paulo vai jogar aí em casa o primeiro jogo, né? Então é importante o São Paulo conseguir fazer uma boa vantagem no primeiro jogo para poder ir levar o segundo jogo mais tranquilo. Antes disso, aí, pessoal, já no comecinho do vídeo, eu peço a todos vocês, se você não é inscrito aqui no nosso canal, assiste de repente os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário, que é muito importante aqui para a gente, sempre trazer notícias, informações aí e conteúdos aí do nosso tricolor. Vamos começar, pessoal, falando então do jogo, né? Um provável time do São Paulo para esse jogo, né? Um provável time do São Paulo para esse jogo contra a equipe do Juventude. Lembrando aí, pessoal, que o São Paulo não ter, é bem provável que o São Paulo não tenha o Bobadilha, né? O Bobadilha aí que teve aí um problema gastro, né? Gastroentericolite aguda, né? Então é bem provável que ele não jogue esse jogo, que seja preservado. No outro jogo, já contra o Higgins, ele quase que não jogou porque teve um corte, né, na coxa, no tornozelo, né? E quase que não jogou, mas nesse jogo aí será aí outra situação aí, né? O volante trabalhou na parte interna do CT, na Barra Funda, ontem, né? E ele não deve enfrentar, né, o Juventude, né? E o paraguaio, né, o jogador, teve uma disposição ainda no jogo contra o Vasco, lá em São Januário, né? Após a derrota para o Vasco, recebeu soro e medicação já na viagem, fez exame no dia seguinte em São Paulo. Sem ele, Negruti ou Luan surgem como principais opções. Então, é bem provável que o Bobadilha não esteja à disposição aí do treineiro Roger Machado. Roger Machado, que está por um fio no São Paulo. E daqui a pouco a gente vai falar aí sobre a pressão aí em cima de Rui Costa, a pressão aí em cima de Roger Machado e pressão também em cima do ventríloco do tio Paulo do Macis, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, o provável time do São Paulo para esse jogo contra a equipe do Juventude deva ser aí, então, Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, Danielzinho, Negruti, ou Luan e Luciano, e na frente aí, o trio Arthur, Luca e Caleri. Esse, então, deve ser aí o São Paulo para esse jogo contra a equipe do Juventude no Morumbi. Como eu falei, jogo complicado, jogo difícil. Até porque, né, o São Paulo tem, o Juventude tem alguns jogadores aí que já passaram aí também pelo São Paulo, né? Então a gente espera aí que o São Paulo, como eu falei no início do vídeo, fazer o resultado em casa, ganhar aí por um placar aí de 2-0 e que pelo menos um placar mais tranquilo para poder jogar mais tranquilo no jogo de volta aí contra a equipe do Juventude. Bom, vamos falar então do adversário do São Paulo, né? Do adversário do São Paulo, Juventude, que tem aí o técnico Barbieri, né? O Barbieri é o técnico do Juventude, e ele não terá aí 3 titulares aí contra o São Paulo, né? Ele não terá aí 3 jogadores aí
considerados titulares aí para jogar aí contra o São Paulo. Um deles é o Jandrei que ainda pertence ao São Paulo, né? E não pode jogar aí pelo Juventude, né? Cá para nós, né, pessoal? Era até bom que o Jandrei jogasse, né? Vamos falar bem a verdade. Vamos falar bem a verdade. Apesar que, pelas informações, ele diz que ele foi destaque do jogo contra o CRB, né? Contra o CRB, ele foi um destaque do jogo, o Jandrei, né? Então, o Jandrei é um dos desfalques. Também outras baixas aí, será aí o Alanzinho, né? O atacante Alanzinho, e do lateral o Vadson, que já retornaram a Caxias do Sul para realizar exames. Então, esses jogadores aí, esses 3 jogadores aí não devem jogar aí contra o São Paulo, então é bem provável. Para o lugar aí do lateral Adson, deve jogar o Diogo Barbosa, será o titular na esquerda, enquanto o Fábio Lima e Manuel Castro disputam a posição do ataque ao lado de Allan Kardec. Há, contudo, 2 boas notícias. O lateral direito Raí Ramos se juntou, Raí Ramos, à delegação em São Paulo, após acusar um desconforto muscular durante a semana. O zagueiro Messias, substituído ainda na etapa contra o CRB, fica à disposição. Se ele for preservado, Gabriel Pinheiro fecha a trinca na zaga. Então, um provável time aí do Juventude para esse jogo contra o São Paulo: Pedro Rocha ou Juan Carneiro, Rodrigo San, Messias ou Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo, Raí Ramos, Luan Martins, Raí Silva ou Lucas Mineiro, Mandaca e Diogo Barbosa, Manuel Castro ou Fábio Lima e Allan Kardec. Esses aí, então, deve ser aí o time aí o time do Juventude para enfrentar a equipe de São Paulo. Completo ainda a lista de desfalques: Patrick Lanza, Alan Rusch e Pablo Roberto. Lesionados, além do volante Ibali, que também pertence ao tricolor paulista. Então, é esse daí o time do Juventude para enfrentar a equipe do São Paulo. Bom, pessoal, vamos agora a quem apita esse jogo entre São Paulo e Juventude. O árbitro da partida será o Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Eles serão auxiliados o assistente número 1, Vitor Hugo Imazo dos Santos, do Paraná, e assistente número 2, Rafael Trombeta, do Paraná também. Quarto árbitro, Gabriel Henrique Meia Bispo, de São Paulo. E no VAR, Eber Roberto Lopes, de Santa Catarina. Então, isso daí, a arbitragem aí para esse jogo entre São Paulo e Juventude, jogo que acontece no Morumbi às 19h15, aí começa então essa partida entre São Paulo e a equipe do Juventude. Bom, vamos agora, pessoal, às estatísticas desse confronto entre São Paulo e a equipe do Juventude, né? Lembrando que o São Paulo já enfrentou o Juventude pelo Brasileiro e também pela Copa do Brasil, né? Os números são os seguintes: 30 jogos entre as duas equipes, com 13 vitórias do São Paulo, 10 empates e 7 vitórias do Juventude. Jogando com o mando do Juventude, foram 15 jogos, com 4 vitórias do Juventude, 7 empates e 4 vitórias aí do São Paulo. Aliás, esse número aí é jogos no Morumbi, né? Como eu jogo no Morumbi, então tem que falar dos números do Morumbi. Foram 15 jogos,
com 9 vitórias do São Paulo, 3 empates e 3 vitórias da equipe do Juventude, né? No total aí, né? Pela Copa do Brasil, foram 2 jogos, uma vitória do Juventude e uma vitória do São Paulo. Então, esses aí os números de São Paulo e Juventude, que acontece hoje às 19h15 no Morumbi. Bom, vamos falar agora, pessoal, já falamos da arbitragem, já falamos das estatísticas. Vamos falar agora, pessoal, da questão aí dos torcedores. Os torcedores de São Paulo ontem aí foram até o CT cobrar, né? Realizar o protesto por causa do jogo lá contra a equipe do Vasco, né? A derrota para o Vasco e tudo que está acontecendo aí no São Paulo, né? Tudo que está acontecendo aí no São Paulo, então eles foram cobrar aí eles cercaram, né, o Macis, que estava, eu não sei se ele estava saindo ou chegando no CT, eles cercaram aí o presidente e começaram a cobrar dele, né? Uma grande insatisfação do trabalho feito até aqui pelo departamento de futebol. A troca repentina do treinador Hernan Crespo por Roger Machado foi estopim para parte da torcida são paulina, mesmo no momento em que conseguiu sequência positiva, como a goleada por 4-1 sobre o Cruzeiro, a vitória por 1-0 sobre o Boston River. Roger não teve paz em seu trabalho, continuou questionado. Aí isso daí são palavras aí do Baby, né? Do Baby e alguns integrantes da organizada, né? Eles falaram bem assim, palavras deles aí pro Macis. O técnico daqui é um coitado. Sabe por que ele vai ser mandado embora? Como foi o Crespo, como foi o Zubeldia? Ele é o menos culpado. Esses caras não têm vergonha na cara. O seu Rui Costa está se escondendo. Tem que mandar embora o Rui Costa, disse Baby, presidente da organizada Amacis, né? Aí eles continuam, né? É fácil a gente chegar lá e pedir a saída do Roger. E o Rui Costa que trouxe. O Roger não é o culpado, assim como não era o Rogério Ceni na época, o Crespo e o Zubeldia. O jogo sujo fica para nós. Vai lá e é organizado e derruba o cara. O presidente manda o Rui embora, concluiu. Rui está no São Paulo há 5 anos e sobreviveu ao desmoronamento da diretoria após o impeachment de Júlio Casares, em janeiro deste ano. Ele foi bancado por Macis, trouxe ex-lateral Rafinha para ser gerente esportivo e ajudá-lo na condução do departamento, especialmente em questões relacionadas ao vestiário. A chegada do ex-jogador como gerente esportivo foi pedido do próprio Rui Costa e já mostra resultados em campo. Desde que Rafinha chegou, foram 2 vitórias do São Paulo com imposição sobre o Flamengo e Santos. Os jogadores elogiaram publicamente os 2 dirigentes. Então, pessoal, eu sou da seguinte opinião. Pelo menos a torcida aí, a torcida de São Paulo, e pelo menos. Deixa eu tomar um gole de água aqui, pessoal. Secando a garganta. Então, eu vejo da seguinte forma. A torcida, pelo menos, depois de tanto tempo aí sumida, organizada, eles foram e cobraram aí a diretoria. Porque a gente não pode viver o São Paulo sempre nessa situação. Alguém tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar esses caras mesmo. Tá uma vergonha. O time na primeira colocação, por que foram mudar de técnico? E essa bagunça que é o São Paulo. Essa bagunça que é o São Paulo. Então tem que cobrar mesmo esses caras aí. E outra coisa, tanto o torcedor comum quanto o torcedor
da torcida organizada tem que se unir. Agora a gente tem que se unir para que o São Paulo seja um time diferente. O São Paulo seja, a partir de 2027, um clube diferente. Porque eles querem que fique, o São Paulo fique da mesma forma que está. Com as mesmas pessoas lá dentro fazendo o que fazem no São Paulo. E as pessoas que estão lutando pelo São Paulo lá dentro, caso do Flávio Marques, que foi destituído lá do cargo dele lá, pelo Macis, que para mim é mais do mesmo, né? Foi destituído do cargo. Um cara que... um dos poucos que a gente confia, que quer fazer alguma coisa pelo São Paulo, foi destituído. O Pinotti, que denunciou toda essa sujeira que existe no São Paulo. Tudo começou pelos áudios lá que o Pinotti comprou e os áudios e soltou aí. Tudo começou por isso. Então a gente tem que ter pessoas assim no São Paulo. Agora, infelizmente, o Pinotti corre-se o risco de ser punido porque ele fez isso através lá do Código de Ética. Acho que, se eu não me engano, é dia 23. Vai ser bem no dia do... Dia 23 vai ser numa quinta-feira. Na quinta-feira próxima agora vai ser o julgamento do Pinotti, que pode receber uma punição e não poder aí participar da eleição para presidente. Sua candidatura pode não acontecer. Então é tudo errado nesse clube aí. As pessoas que lutam pelo São Paulo, as pessoas que vêm e trazem sujeira que existe no São Paulo, são punidas. E os que fazem a baderna lá dentro, os ratos que estão lá dentro, esses não, esses querem permanecer lá dentro. Querem permanecer mamando. Querem permanecer lá dentro fazendo tudo o que fazem, infelizmente. Então, de parabéns aí à torcida organizada, e como eu falei, temos que se unir, tanto o torcedor comum quanto a torcida organizada, para que o São Paulo seja um clube organizado lá na frente. É isso que todo torcedor espera do São Paulo. Bom, pessoal, gostou desse vídeo? Mais uma vez aí, pessoal, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, que é muito importante, e deixa aí também o seu comentário. Gostaria de agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e vamos, São Paulo!